Acho que agora a gente vai... Agora os textos ficarão maiores, então nós não leremos todos os textos, leremos partes, mas você pode continuar lendo em casa. Ou antes, né, de chegar aqui. Vamos falar sobre um estilo de vida recomendável, né? Já que o pessoal acusava tanto Paulo de ter uma vida meio reprovável, meio inconsequente. Será que era mesmo? Eu imagino que boa parte de vocês nesse auditório tenham noção da importância de um bom currículo. Quando você vai procurar um emprego, quando você vai tentar entrar num programa de pós-graduação ou conseguir um estágio. Como é importante ter um bom currículo, um currículo organizado, um currículo coerente. Há algum tempo, deve ter uma semana ou duas, minha esposa estava me mostrando um videozinho, acho que no Instagram, se eu não me engano, de uma entrevista. Um rapaz está participando de uma entrevista e o entrevistador conversando com ele, ele fala para o entrevistador que ele foi a Harvard, aquela universidade famosa lá nos Estados Unidos. E o entrevistador fala assim, mas isso não está no seu currículo, você foi a Harvard? Ele falou, fui. Ele falou, mas esse é o tipo de coisa que você tem que ter no seu currículo, né? Me conta aí como é que foi a experiência. Ele falou, eu fui lá, meu primo fazia medicina, eu fui lá, passei umas 2 horas lá. E aí o entrevistador falou assim para ele, isso definitivamente é o tipo de coisa que você tem que manter fora do seu currículo. Você não precisa colocar. Porque se você coloca uma coisa dessa, todo mundo vai achar que você é doido, né? Todo mundo vai achar que você... É porque é muito comum as pessoas mentirem. É muito comum as pessoas dizerem que elas são algo que elas não são. Ou às vezes a pessoa teve uma experiência tão pequena em alguma coisa, fez uma palestra ali de 1 hora numa universidade famosa e o cara fala que ele estudou naquela universidade. E aí, quando vão fazer a checagem lá, descobrem que não era nada daquilo. Então, é importante você ter um currículo bem organizado, com informações realistas, que uma pessoa pode ler, pode checar se você, de fato, estudou onde você disse que estudou, trabalhou com as pessoas que você disse com quem trabalhou. Isso vem acompanhado, às vezes, de cartas de recomendação e tudo mais. Agora, um bom currículo, ele serve não somente para você conseguir um bom emprego, um bom estágio, uma boa oportunidade, mas um bom currículo na vida cristã também é importante para que as pessoas notem o seu estilo de vida e se sintam inspiradas por você. A Bíblia nos ensina que o que nós fazemos chama muito a atenção das pessoas. Não importa onde nós estejamos, o simples fato de nós sermos cristãos vai jogar um holofote sobre nós. Pessoas estarão de olho em nós para saber como nós vivemos. E a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós respondemos às situações da vida, podem servir como algo que vai trazer esperança a essas pessoas ou algo que vai gerar reprovação dessas pessoas. O apóstolo Paulo fala, por exemplo, lá em 1 Pedro, que quando um cristão for maltratado, esse cristão deve responder com boas obras. Esse cristão deve responder de uma maneira completamente diferente, porque se você tem sido acusado de algo e você prova pela sua vida que aquilo é totalmente infundado, que o seu estilo de vida é totalmente outro, ele usa a expressão, você estará juntando brasas sobre a cabeça dos seus inimigos. Eles verão como você vive, eles verão o seu estilo de vida e eles não conseguirão entender por que você vive assim, por que você anda daquele jeito. Então, o estilo de vida do servo de Deus deve ser a sua própria carta de recomendação. E é sobre isso que Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, até o capítulo 7, versos 16. Então, o estilo de vida do servo de Deus deve ser a sua carta de recomendação. Como eu falei em uma das mensagens anteriores, no mundo antigo, quando esses evangelistas, rabinos, essas pessoas viajavam, visitando igrejas, visitando sinagogas,
ou professores, né, filósofos, quando queriam alcançar alunos, né, que alunos o contratassem, eles carregavam consigo cartas de recomendação. Cartas de outras pessoas, de outros mestres, às vezes de outros alunos, de autoridades, de pessoas conhecidas que substanciavam aquilo que eles vinham oferecer. Imagina um professor lá, um estoico, tentando encontrar alunos para ele, um aluno se aproxima e esse aluno pergunta: quem te recomenda? E ele podia apresentar ali uma série de cartas de recomendação de alguém que ele já ensinou ou de alguém que ele conhece, atestando que, de fato, ele era um mestre reconhecido, ele era um mestre adequado às necessidades daquele aluno. Os superapóstolos da igreja lá em Corinto, eles carregavam um monte de cartas de recomendação com eles, pelo visto. Eles buscavam recomendações de todos os lugares para provarem para a igreja em Corinto que eles eram os caras e que Paulo não era. Mas Paulo meio que zomba deles anteriormente, lá no capítulo 4. E Paulo fala: olha só, vocês são a minha carta de recomendação. Eu plantei a igreja. A vida de vocês pode ser lida por todo mundo. As pessoas olham para vocês e elas leem a minha carta de recomendação. As outras igrejas ouvem a seu respeito e elas veem a minha e vocês são a minha carta de recomendação. O estilo de vida do servo de Deus deve ser a sua própria carta de recomendação. Novamente, o Paulo vai falar sobre isso. E nessa passagem, nessa longa passagem, eu vou lendo à medida que nós formos caminhando, eu quero tratar com vocês de 3 evidências de uma vida recomendável. 3 evidências de uma vida que se recomenda por si só. A primeira dessas recomendações é o caráter aprovado. Um caráter aprovado. Paulo diz o seguinte nos versos 1 e 2. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o vi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Parte do nosso serviço a Deus é insistir na seriedade da graça. Há uma expressão comum por aí na teologia chamada de graça barata. A graça barata são aquelas promessas feitas em nome de Deus, de mundos e fundos e do melhor que existe na terra para as pessoas, para atraí-las, atrair a sua ganância, atrair a sua cobiça. Elas vêm a Cristo elas vêm a Cristo com as suas próprias expectativas e não querem mudar a sua opinião. A graça barata envolve, por exemplo, você virar para uma pessoa e falar para ela: não, você não precisa mudar o seu estilo de vida, não. Jesus te aceita do jeito que você é. Você pode continuar cometendo aqueles pecados que você gosta de cometer. Você pode continuar vivendo daquele jeito que você gosta de viver. Deus te ama do mesmo jeito. Você não precisa mudar a sua orientação sexual, você não precisa mudar os seus hábitos de assistir coisas que não deve, ou de fazer coisas impróprias. Deus ama a todos. Jesus morreu por você. Então, parte do nosso serviço a Deus é insistir na seriedade da graça. Era isso que Paulo estava falando. E aí ele continua nos versos 3 a 10. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Paulo ele se preocupava muito com a reputação do ministério dele. Ele queria viver de maneira que as pessoas olhassem para ele e falassem: esse cara é confiável. Esse cara aí é diferente daqueles outros lá. Ao contrário, verso 4, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas. Paulo não estava buscando suavizar os desafios que ele enfrentava na vida cristã. Ele não estava tentando suavizar ou minimizar os grandes desafios, às vezes físicos, emocionais, mentais, que ele enfrentava para fazer a obra de Cristo, sabendo que, em meio a essa obra, ele estaria enfrentando os poderes do mundo espiritual e os poderes desse mundo também.
em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no espírito e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo queria que o estilo de vida dele fosse a prova de falha, fosse a prova de fofoca. Paulo queria que o estilo de vida dele evitasse qualquer comentário indevido sobre a sua pessoa. E sabe o que mais, uma coisa que machucava muito ele na igreja de Corinto? É que aqueles superapóstolos lá estavam falando que ele era uma pessoa desonesta. E talvez sugerindo que Paulo não era íntegro o suficiente para pegar as ofertas que os coríntios ajuntariam para mandar para a Palestina e levar aquele saco de dinheiro embora com ele. Eles provavelmente diziam, cuidado com esse cara não é flor que se cheire, não. Vocês sabem o que esse cara vai fazer com o dinheiro de vocês? Ele vive viajando por aí, ó. Disse que estaria aqui, mas não está. Foi para Troade, está lá na Macedônia agora. A gente achou que ele ia estar aqui. Vocês vão confiar nessa pessoa? E Paulo está falando, gente, eu vou viver a minha vida, eu vou pagar o preço que eu preciso pagar para manter a minha reputação intacta. Nem que para isso eu tenha que abrir mão de coisas que eu poderia ter o direito de pedir para ter, para que ninguém fale mal de mim, porque quando as pessoas falam mal de mim por conta das minhas falhas, elas falam mal do ministério do Senhor Jesus Cristo. A presença de Deus, a seriedade do nosso caráter cristão pode ser provado em todas as coisas. Paulo estava sendo provado em todas as coisas. Saúde, emocional, espiritual, financeiro, relacionamentos, em tudo o Paulo estava sendo provado. Ele estava passando por um momento muito difícil do ministério dele aqui. Ele tinha quase morrido em Éfeso. Depois de 2 anos de um ministério frutífero na cidade de Éfeso, tão frutífero que estava acabando com a economia religiosa da cidade, porque estava todo mundo se convertendo, Paulo teve que sair de Éfeso achando que ia morrer. Gente, Paulo já havia sido perseguido em outras ocasiões. Quando ele estava em Tessalônica, ele teve que fugir para Bereia, porque queriam matá-lo. Quando ele estava em Bereia, ele teve que fugir para Atenas e acabou chegando a Corinto, porque queriam matá-lo. Mas nada pior do que o que ele enfrentou aqui. Aliás, ele tinha sido até apedrejado até a morte, lá em Derbe, em Listra, na primeira viagem missionária dele. Mas aqui ele estava passando por um período conturbado, porque não eram somente as autoridades que estavam atrás dele, não eram somente os dominadores desse mundo, os poderes das trevas que estavam atrás dele, mas era a própria igreja que estava se voltando contra ele. A igreja de Corinto estava se deixando levar por aquelas pessoas. Paulo não é de confiança, não. E aí ele joga na cara dele, gente, eu não sou igual a vocês. Vocês são de um tipo que eu não imito. A minha vida, ela é completamente diferente da desses caras aí. Vocês me conhecem e vocês sabem que o que eu estou falando é verdade. E aí no versos 11 e 12 ele diz assim, falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Passei 1 ano e meio aí, plantei essa igreja com sangue, suor e lágrimas. Vocês sabem exatamente o tipo de pessoa que eu sou. Não lhes estamos limitando o nosso afeto. Continuo amando vocês apesar de tudo, mas vocês estão limitando o afeto que vocês têm por nós. Quem está deixando de amar não sou eu, quem está deixando de amar são vocês. Deve ser triste isso, né? A pessoa plantou a igreja, estabeleceu a igreja, abençoou muito. Quantas vidas a primeira geração de crentes na cidade de Corinto devia a sua vida a Paulo, que pregou para eles. E agora essas pessoas estavam dando ouvidos a outras pessoas, estavam sendo lançadas contra Paulo e achando que eles estavam certos.
E Paulo tem que rebater isso. Vocês estão limitando o afeto que tem por nós. E aí no 13 ele diz, numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. E aqui eu vou falar para vocês como pai de vocês, como se vocês fossem meus filhos, porque eu conheço muito bem vocês. Não caiam na história desses caras. Não deem ouvidos a pessoas que estão te lançando vocês contra mim. Me amem. Abram seu coração, porque eu me sinto como se eu fosse o pai de vocês. Eu passei por uma situação, a minha igreja passou por uma situação interessante quando eu era adolescente. Anos depois eu fui descobrir detalhes sobre a história. Mas eu era novo, e uma família da igreja, duas famílias da igreja, surgiram com uma acusação de adultério contra o pastor da minha igreja. E o pastor de jovens abraçou a causa e começou a trabalhar para derrubar o pastor da minha igreja. E a igreja quase se dividiu por causa daquilo. E aí eu fico pensando, e depois de tudo resolvido, né, o pastor de jovens acabou saindo de lá, e depois ele perdeu o ministério dele, nunca mais conseguiu voltar para o ministério, e as famílias que acabaram saindo da igreja naquela confusão foram embora. Eu lembro de um médico que hoje já é falecido, pai de uns amigos meus, que falou para mim assim, o seu pastor me fez ter uma úlcera, eu odeio aquele homem, eu espero que um dia ele morra. E aí você fica assim, olha, eles começaram, gente, um pastor que tinha dedicado até aquele momento da vida dele, ele se aposentou lá na nossa igreja com 27 anos de ministério ali, ele já tinha sido pastor numa outra igreja, 27 anos de ministério. E naquele ponto da vida dele, por algo que ninguém sabia se era verdade ou não, ficou uma coisa meio sem prova, sem estar muito bem resolvida. Acho que até hoje as pessoas começaram a se voltar contra ele e começaram a rechaçá-lo e acusá-lo de algumas coisas. Eu, honestamente, não sei se são verdade ou não, eu era muito novo naquele tempo. Imagina Paulo, que tinha uma reputação ilibada e teve que lidar com isso. Sofrer. É muito ruim sofrer injustamente. É muito ruim quando as pessoas falam de vocês, de nós, coisas que não são verdades a nosso respeito. Mas uma evidência de uma vida recomendável é um caráter aprovado. E isso era algo que Paulo tinha. Ele só podia falar para os coríntios, vocês estão sendo injustos comigo, eu continuo amando vocês, e vocês é que estão deixando de me amar. Ele só podia falar isso porque ele tinha um caráter aprovado, e todo mundo sabia que ele tinha um caráter aprovado. E quem é que ficou do lado dele? Pessoas importantes da igreja, como o povo da casa da Chloe, ou da Chloé, né? Chloe, lá o pessoal de Sencreia. Eles ficaram ao lado do apóstolo Paulo e eles foram usados por Deus para ajudar aquela igreja a perceber que o que os superapóstolos estavam falando de Paulo estava errado. Às vezes as pessoas formarão uma opinião, formarão ideias a respeito de nós, especialmente quando nós estamos numa posição de liderança, numa posição de influência, e nós não teremos como nos defender. Mas, graças a Deus, o Senhor pode levantar pessoas para se colocar ao nosso lado. Mas, acima de tudo, se tem uma coisa que você tem controle, só tem uma coisa que você pode controlar quando as pessoas começarem a formar uma opinião a seu respeito que não é verdadeira: o seu caráter. É a única coisa que você pode controlar. Aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer. As pessoas podem falar o que quiser, mas você é responsável por fazer com que aquilo que elas falam a seu respeito é verdade ou mentira. Você pode controlar o seu caráter. Você pode determinar que tipo de vida você vai viver. E um caráter aprovado vai evidenciar para todo mundo que tipo de pessoa você é. Agora, uma segunda evidência de uma vida recomendável nessa passagem, segundo Paulo, são associações santas. Associações santas. Versos 14 até a primeira parte do verso 16. Paulo vai continuar dizendo o seguinte: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Aparentemente, Paulo não está falando só sobre relacionamentos conjugais aqui, ou relacionamentos
amorosos. Ele está falando também de associações de pessoas. Vamos pensar assim, imagina que um pastor, um líder evangélico importante, se une a lideranças comunitárias, políticos que não conhecem o Senhor Jesus para difamar algum ministério, para difamar alguma liderança. Imagina que algum pastor, ele vai se unir aí a um político local para meter a boca no trabalho de uma determinada igreja. Às vezes sem fundamento nenhum, às vezes sem base nenhuma. Paulo está falando, não se juntem a pessoas que não conhecem o Senhor para acusar aquelas pessoas que são do Senhor. Não tragam para a igreja acusações e debates e situações complicadas associado a pessoas que não conhecem o povo de Deus. Não joguem... Esse é um grande problema da mídia hoje. Esse é um grande problema dos influencers evangélicos. Esse é o grande problema desses caras que têm canal no YouTube e de pastores que estão envolvidos até o pescoço com políticos. Eles jogam no ventilador aquilo que acontece dentro da igreja. Eu lembro de uma entrevista daquele Pedro Bial com duas figuras evangélicas, o Bibo, do Bibo Talk, que alguns de vocês talvez conheçam, e com um rapaz lá de Santa Catarina, que é Dave Leonardo, acho que é o nome dele, David Leonardo. O Pedro Bial chama os dois para uma entrevista, e ele começa a fazer a entrevista, pergunta daqui, pergunta dali, pergunta de lá e tal, e aí ele meio que começa a jogar um contra o outro, porque ele sabia das diferenças, né? E aí o Dave Leonardo, né? Ele estava meio reticente, assim, achando que ia apanhar do Bibo Talk. Não sei se o nome dele é esse, mas imagina. Achando que ia apanhar do Bibo. E o Bibo lá falando para o Bibo, não, nós somos diferentes, tal, ministérios diferentes, aquilo outro. E aí chegou uma hora que o Pedro Bial, ele apertou lá para o Bibo dar uma voadora lá no Dave Leonardo e arrebentar com o cara. O Bibo Talk, a resposta dele foi mais ou menos assim: Bial, roupa suja a gente lava na nossa casa, a gente não lava na frente de vocês. Se há diferenças entre nós, nós trataremos essas diferenças dentro do nosso ambiente da igreja, a gente não vai ficar tratando essa diferença na mídia para um monte de ímpio ver. Eu achei muito sábia a postura dele, porque por mais que ele achasse o outro cara um herege, ele se segurou, ele ficou na dele. Uma boa postura. Agora tem gente que vai, há pouco tempo atrás aí, tinha um pastor conhecido no Brasil, que arrumou briga com todo mundo aí e começou a jogar um monte de coisa a público que as pessoas revelavam eles no privado, coisas relacionadas à política, coisas relacionadas a político. Eu não acompanhei, eu não sei quem está certo, eu não sei quem está errado, eu não sei o que aconteceu, eu só vi o que estava lá no jornal. Mas aí eu vi a resposta de alguém falando, eu acho que o que aquele pastor fez foi muito feio, porque ele revelou para o público algo que tinha sido falado para ele no privado, e ele, como um pastor, devia ter mantido aquela confissão, digamos assim. Acho que a pessoa até confundiu com o catolicismo lá. E eu falei, é verdade. Gente, nós não podemos trazer para a igreja os debates e tratar as pessoas. A gente não precisa pedir auxílio do mundo para tratar as nossas coisas. Nós não podemos nos colocar em julgo desigual. Tipo, trazer o templo de Belial para dentro do templo do Senhor. Só que a passagem ela aparenta ir além disso e ter outras aplicações. Envolve também a questão de relacionamentos românticos. É o crente que namora com um não crente. Uma coisa é uma pessoa que não era cristã, casou com uma outra pessoa não cristã, se converteu e o casamento continua. Ótimo. Às vezes uma pessoa que cresceu na igreja, mas não tinha uma compreensão muito ampla assim, acabou casando com uma pessoa não cristã, você não vai pedir para o cara acabar com o casamento. Ou às vezes a pessoa que Deus conhece a dureza do nosso coração. Ela sabia que ela não devia ter feito aquilo, mas ela fez de qualquer jeito. Mas você não vai pedir para a pessoa acabar com o casamento. Você vai fazer o que agora? Meu amigo, você vai orar pelo seu cônjuge. Você casou, você vai continuar orando. Você vai continuar trabalhando com aquela pessoa
pedindo ao Senhor para ter misericórdia, mas nada garante que o seu cônjuge vá se converter, nada garante que o seu cônjuge vai querer educar os filhos no caminho do Senhor. Nada vai garantir que o seu cônjuge não vai dar piti, não vai ficar bravo o dia que você acordar as crianças cedo no domingo pela manhã para levar para EBD. Você vai ter que conviver com isso. Agora, o alerta fica dado. Ainda mais pessoal aqui que é solteiro. Se você é solteiro e você conhece o Senhor, não namore uma pessoa que não conhece o Senhor. Não se envolva com uma pessoa que não conhece a Cristo. E não se envolva num namoro evangelístico também. Eu tinha uma colega que se envolveu em vários namoros evangelísticos. Alguns foram bem-sucedidos, ela ganhou o cara para Cristo, outros nem tanto. E os resultados, as consequências na vida dela não foram nada bonitas. Não se envolva nem em relacionamentos e nem em namoros evangelísticos. Ah, mas eu gosto tanto daquela pessoa, eu vou orar para ela se converter. Tá, ora para ela se converter, mas não fica de chamego, não, porque o coração é enganoso. Uma hora você vai se deixar seduzir, não é? O que custa para um solteiro se relacionar com outro solteiro? Não custa nada, ninguém. Desde que você não está fazendo nada errado, a pessoa é solteira, você é solteiro. Agora, se o solteiro não conhecer o Senhor, você conhece e você se deixar levar. Tem que tomar cuidado, gente. Tem que tomar muito cuidado. Chegou uma moça lá na igreja que eu trabalhava em São Paulo, na igreja americana. Ela chegou por meio de uma amiga e ela era uma médica do Hospital das Clínicas lá em São Paulo, professora da USP, e ela falava em conferência, às vezes falava assim, a fulana está na Alemanha falando num congresso, lá eu esqueci a especialidade dela. Um dia eu fui ao Hospital das Clínicas lá, pegar o resultado de um exame do meu joelho, aí era na ala dela, eu passei lá para falar com ela. Ela era uma médica muito bonita, solteira, dedicou a vida aos estudos, então não teve tempo nem de se relacionar com ninguém. Eu cheguei lá para... Só, oi, tudo bom? Cumprimentei, já ficaram as enfermeiras, o cara veio aqui e tal. Eu fiquei morrendo de vergonha. Enfim, mas depois de um tempo, ela estava frequentando a igreja, ela se converteu, frequentando a nossa igreja, estava lá, crescendo e tudo mais. Finalmente ela conheceu um médico da área dela, um cara super bem sucedido. E aí a amiga dela me falou isso, que a amiga era amiga íntima. O cara virou para ela depois de algum tempo, já tinha ido para a Hungria nesse período, e eu perguntei, e a fulana de tal, como é que ela tá? Um dia que eu voltei em divulgação, Felipe, a fulana de tal se escafedeu. Eu falei, o que houve? Ela começou a namorar um médico, cara da faixa etária dela, bem sucedido, da área dela, e ele virou para ela e falou assim, ou a igreja ou eu. Ela já estava ali com seus 38 anos, por mais bonita que fosse, 38 anos, queria casar, queria ter filhos, e ela escolheu o rapaz e foi embora da igreja. Essas coisas acontecem. Da mesma maneira que nós não podemos trazer pessoas de fora para resolver as coisas de dentro da igreja, estabelecer um julgo desigual com pessoas que estão fora tentando resolver problemas de dentro, nós também não podemos pegar os nossos problemas, os nossos desafios e levar para as pessoas de fora e tentar resolvê-los, inclusive os nossos desafios amorosos. E Paulo é bem duro aqui, né? Se você parar para pensar, as expressões que ele usa aqui, ele é muito duro. Ele fala, de novo aqui, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, a luz e as trevas, Cristo e Belial. Belial aqui um espírito maligno, né? Demoníaco. Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Nós somos o templo de Deus. Quando nós nos colocamos em julgo desigual com uma pessoa que não é, nós estamos simplesmente abrindo as portas do templo de Deus para que os ídolos, que nada mais são, como Paulo fala em 1 Coríntios 8, do que representações de demônios, invadam a nossa vida e façam uma bagunça. Pois somos santuário do Deus vivo, ele diz. Você é santuário do Deus vivo. Não jogue a sua santidade fora, se associando a pessoas que não são santas, que não conhecem o Senhor, por melhor que elas sejam. Às vezes é um amigo, uma pessoa sóbria, uma pessoa sábia, uma pessoa honesta, justa. Às vezes é um homem que só não é homem de Deus porque não crê em Cristo, mas tem tudo que um homem de Deus deveria ter.
trabalhador, honesto, correto, uma pessoa bacana, de boa família. Eu tenho uma prima que casou com um rapaz assim. Família dele espírita, kardecista, odeiam o evangelho, e ele não quer que os filhos dele vão para a igreja. Eles têm 2 filhos, não quer. Minha prima se desviou, tal, ficou aquela crente meia boca lá, né? Mas não quer, o cara não. E a avó, minha tia, leva escondido às vezes. Acabou com espiritualidade em casa, esquece. Então, associações santas. Mas o que o Paulo fala aqui, ó? A presença de Deus na nossa vida exige relacionamento somente com outros santos. Ao final do verso 16 até o 18. Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A presença de Deus na nossa vida, ela exige relacionamentos somente com outros santos. No nível romântico, mas também em outros tipos de associação. Tudo aquilo que diz respeito à sua vida com Deus, você deve tomar cuidado. Eu tive um professor que chegou a dizer, na opinião dele, eu não saberia dizer, eu acho que eu nunca parei para refletir sobre isso depois, mas na igreja dele, havia uma recomendação para que membros da igreja não fossem nem sócios de pessoas que não fossem crentes, em negócios. Uma pessoa da igreja dele uma vez queria abrir uma sociedade com alguém, não sei se era da família, que não era cristão, e eles foram veementemente contra. Esse pastor falou para ele, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai estar se colocando em julgo desigual. Eu não quero chegar... Eu não sei se eu devo chegar tão longe nesse tipo de afirmação, adotar esse tipo de interpretação, mas uma coisa eu posso dizer, isso é para você ver a seriedade com que Paulo trata essa questão, a seriedade que Paulo lida com isso. E aí no verso 7:1 ele fala assim, ó, amados, visto que temos essas promessas, que promessas? As recompensas, a ressurreição, uma vida plena no Senhor, uma vida santificada no Senhor. Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O que santifica? O que torna o corpo impuro? Uma série de elementos. 1 Coríntios está cheio de coisa que Paulo fala sobre o que transforma o nosso corpo em impureza. Ou que torna o nosso corpo contaminado. Mas há o espírito também. Nosso espírito é contaminado quando nós nos colocamos em situações que afetam a nossa vida espiritual, que poluem a nossa vida espiritual. Como, por exemplo, sabia que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulos 7 e 8, que uma pessoa, um homem, um crente que dorme, que tem relações com uma pessoa que não é a sua esposa, há uma contaminação espiritual ali? Há a coisa tão grave que há uma contaminação espiritual da pessoa. Ele até usa o exemplo do homem crente dormindo com uma prostituta, no caso uma prostituta cultual lá, provavelmente do templo da deusa Afrodite na cidade de Corinto. Ele fala que quando há o ato, ele se torna uma só carne. Como é que você vai se tornar uma só carne com uma prostituta? Há uma contaminação espiritual gravíssima. Então Paulo fala aqui, gente, cuidem do seu corpo, mas cuidem também do seu espírito. Cuidem da sua vida completa, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ele já tinha falado no capítulo 5, eu não mencionei isso, mas ele já tinha falado que uma das motivações para ele seguir adiante no seu ministério era justamente o temor do Senhor. Para seguir no ministério, Paulo precisava não só pregar a mensagem, mas viver a mensagem, e com um caráter aprovado. E tendo esse caráter aprovado, e trabalhando com base nesse caráter aprovado, ele indicava que ele estava vivendo no temor do Senhor.
Isso era uma motivação para ele. Então, tudo aquilo que contaminar nosso corpo e o nosso interior deve ser evitado. Então, essa é a segunda evidência do texto de uma vida recomendável. Agora, a terceira evidência que eu quero tratar desse texto é relacionamentos honestos. Relacionamentos honestos. Vamos ler os versos 2 a 4 do capítulo 7. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Então, não desista dos irmãos quando eles derem gelo em você por tê-los confrontado. Não desista da igreja, não desista dos seus irmãos em Cristo, quando, por conta da sua honestidade com eles quiserem se distanciar de você. Fale sempre a verdade, porque falar a verdade é um sinal de amor. Confronte as pessoas quando elas precisarem ser confrontadas, e se elas te derem gelo, não desista dessas pessoas. Continue insistindo. Continue insistindo. Paulo estava tomando um baita do gelo da igreja de Corinto. Se você lembra lá da introdução de 2 Coríntios, o que tinha acontecido? Depois de 1 Coríntios, ele foi à igreja e teve uma visita que foi terrível. Deu tudo errado naquela visita, tudo errado. E o pessoal começou a dar gelo nele. E ele começou a se sentir extremamente mal com isso. E aí ele foi e escreveu a carta, que nós não temos, né? Seria a terceira carta dele, uma carta em que ele trata das coisas de maneira bem honesta, bem dura. Mas ele continuou insistindo naqueles irmãos, mesmo tendo tomado gelo deles. Agora, verso 5 em diante. Pois quando chegamos a Macedônia, ele vai explicar por que ele não chegou em Corinto a tempo. É nesse ponto aqui que ele vai falar o que aconteceu, por que ele quebrou a promessa dele de estar lá numa determinada época. Pois quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Ele veio de Éfeso, onde ele estava sofrendo, ele teve que fugir para salvar a própria vida. Ele chega a Troade, não encontra o Tito, corre para Macedônia e lá na Macedônia os problemas continuam. Conflitos externos, temores internos. Havia gente querendo matar Paulo e havia no coração dele medo. Gente, Paulo estava com medo. Paulo estava ali no limite dele, físico, mental, emocional. Ele estava a ponto de se sentir desencorajado. Estava dando tudo errado na vida dele, no ministério dele. E aí ele continua: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E aí, quando Paulo chega na Macedônia, ele vai para Troade, não encontra Tito, então ele vai para Macedônia, chega lá na Macedônia, não sabemos aqui se em Filipos ou em Tessalônica, e aí, de repente, o Tito chega. E vem o alívio. Porque em meio a todo aquele desencorajar, em meio a toda aquela tristeza, aquela tormenta, ele finalmente encontra um amigo dele e descobre que está tudo bem. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. O que aconteceu com aquela carta, a terceira carta que nós não temos, que Paulo mandou para eles depois da confusão lá da briga? Parece que eles leram a carta na igreja e eles pararam e pensaram: Paulo está certo, está na hora da gente mudar. Paulo está certo, tudo que ele falou está certo. Paulo ama a gente. Esses caras aqui que estão jogando a igreja contra ele, esses caras não valem nada. Esses caras estão nos enganando. Vamos receber Paulo de braços abertos. Tito, está aqui a carta, manda essa carta para Paulo, fala que nós nos arrependemos, fala que nós estamos preocupados com ele, fala que nós estamos sentidos pelo que nós fizemos com ele e fala que o nosso desejo é recebê-lo aqui entre nós, é tê-lo entre nós. E isso alegrou o coração do apóstolo Paulo, alegrou bastante. E ele continua, verso
8. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. A terceira carta lá que nós não temos. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Então a carta foi dura, né? Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Olha só como falar a verdade é importante. Você fala a verdade, você confronta, você quer o melhor da pessoa, e a pessoa, Deus trabalha no coração dela e ela ouve. Agora, como é que eles vão saber que eles têm que mudar se você não falar, se ninguém falar? Agora, verso 9, agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza, de novo, né, os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Aquilo que para os superapóstolos parecia como uma grosseria do Paulo, que queria colocar-lhes para baixo e mantê-los sob o seu domínio, debaixo do seu cabresto, na verdade, aquilo ali foi libertador para aquela igreja. Porque quando alguém fala para a gente o que a gente está fazendo de errado e a gente ouve, o peso que sai das nossas costas de abandonar o pecado é enorme. Sabe, quando alguém se importa ao ponto de chegar e falar assim, olha, isso aí não está certo. E aí você ouve aquilo, você guarda aquilo no coração e você muda. Gente, isso é libertador. E parece que aquela igreja, ela recebeu isso. Deus usou aquela carta dura para entristecer a igreja e levá-los ao arrependimento. E aí no verso 10 ele diz, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E aí nós lembramos de Judas e Pedro. Lembra que quando Judas traz Jesus, e quando Jesus é preso, ele percebe a besteira que ele fez, ele é tomado de remorso, volta aos sacerdotes, fala-se, toma o dinheiro de volta porque eu traí um inocente. E o sacerdote fala, se você fez o que fez, a gente não quer esse dinheiro de volta. E aí Judas pega o saco de dinheiro, joga no templo, sai correndo e cheio de remorso se enforca, se mata. Pedro não. Jesus falou para o Pedro, Pedro, essa noite você vai me trair, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair 3 vezes. Não, eu nunca vou fazer isso. O que acontece quando o galo canta 3 vezes? Pedro já tinha negado a Jesus 3 vezes. E aí o Pedro sai correndo da casa do sumo sacerdote entristecido. O Pedro está tão abatido, mas tão abatido, que ele passa ali a sexta-feira mal, ele deve passar o sábado mal, e no domingo de manhã ele está tão mal, e tão desesperançoso, e tão triste, que ele sai para pescar com o pessoal lá, né? E aí Jesus aparece na praia. O Pedro se joga na água, dias depois isso, desculpa. Pedro se joga na água, vai nadando, e ele encontra Jesus, ele se coloca diante de Jesus, e Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo, Senhor. E aí ele pergunta uma terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro está triste, Pedro responde, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala assim, então, apacenta as minhas ovelhas. E Deus, então, o Senhor Jesus Cristo restaura o Pedro, e o Pedro se torna o líder dos apóstolos, que vai dar continuidade ao ministério de Jesus na terra. Por quê? Porque o Pedro se arrependeu. Diferente do Judas. O Judas, tomado de remorso, se enforca. O Pedro, tomado de arrependimento, ele faz uma coisa que dói, que é encarar o Senhor Jesus. Mas ao encarar o Senhor Jesus e abrir o coração dele, o Senhor o restaura. De novo, verso 10, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Eu acho que as pessoas não entendem, as pessoas que não conhecem a Cristo, e talvez até alguns cristãos que não têm muita profundidade, elas tendem a achar que quando alguém fala alguma coisa, as pessoas estão querendo o mal delas. Quando alguém fala alguma coisa, as pessoas estão querendo criticar por criticar ou por serem duras. Porque a tristeza, segundo o mundo, ela só faz isso, ela produz morte. Elas não param para se tocar de que quando alguém chega para uma outra, quando um irmão em Cristo chega para um outro irmão em Cristo e chama a atenção dele para o Senhor, ele está querendo ver aquela pessoa se alegrando e voltando à vida. Verso 11, vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado,
mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Então, a expectativa pela transformação de alguém trará alegria caso ela se concretize, ainda que ela tenha causado tristeza no início, porque ninguém gosta de ser confrontado. Eu lembro quando eu estudei na Hungria, e eu estudei lá durante um ano, entre 2005 e 2006, e o diretor da escola naquele tempo era um americano bem duro, cara assim, baita professor, um cara sensacional, mas uma pessoa muito dura. E um dia, numa conversa, já no fim do ano, ele sentou para conversar comigo e ele me deu uma dura. Ele viu algumas coisas na minha vida e ele me deu uma dura. Eu me senti tão humilhado, mas tão humilhado, mas tão humilhado. Ele chegou a falar para mim assim, ele foi duro. Anos depois, eu trabalhei com ele, né? Eu fui chefe dele. Anos depois, e ele deixou claro que ele meio que me chocou com aquilo. Ele falou assim, eu não daria minha filha para casar com um cara como você. E olha que eu era um bom crente. Eu era um cara super de boa, super tranquilo. Gente, aquilo ali me fez refletir durante tanto tempo. E anos depois eu me tornei amigo dele, pudemos trabalhar anos juntos. Todo ano ele ia ao Palavra da Vida Hungria. O período que eu fui diretor lá, eu sempre convidei, saíamos para jantar. E como aquilo me marcou. Então, às vezes a confrontação ela gera uma tristeza no início, mas aquilo produz vida quando é feito da parte de Deus. E aí, terminando os versos 13 a 18, Paulo vai falar o seguinte, na segunda parte do verso 13, né? Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que tem de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. Ou seja, eu sabia. Eu só apertei vocês porque eu sabia que vocês davam conta. E a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. E aí vem aquela história, né? Espere o melhor de quem você ama em Cristo, sem deixar que o cinismo te domine. Sabe que em alguns momentos, especialmente para quem está no ministério há um determinado tempo, os pastores aqui talvez possam confirmar isso, o cinismo ele é sempre um desafio para nós. Ver problema atrás de problema, pessoas pecando, pessoas sendo confrontadas, coisas que os líderes da igreja sabem que os membros não sabem porque não convém a eles saber, eles não precisam saber. E a gente lida, labuta, e chama atenção, e caminha, e discipula, e desafia, e a pessoa dura, não muda, e vem com aquele papo, aquela conversa fiada, e vai tentando te levar daqui, te dobrar dali, ou se não vai esfriando em relação a você, e o desafio de não deixar o cinismo tomar conta da gente, aquela expectativa, aquela sensação de perder a fé na humanidade. Ah, esse aí já era, isso aí, eu vou falar para essa igreja, o pessoal cabeça dura aí. Espere o melhor de quem você ama em Cristo, sem deixar o cinismo te dominar. Porque pode ser que aconteça com você exatamente o que aconteceu com a igreja de Corinto aqui. Então, gente, 3 conclusões, 3 evidências de um ministério recomendável, de uma vida recomendável. Caráter aprovado, associações santas e relacionamentos honestos. Relacionamentos honestos no sentido de falar a verdade e ser honesto um com o outro. O estilo de vida do servo de Deus deve ser a sua própria carta de recomendação. Não adianta você trazer um currículo todo organizadinho, um monte de cartinha de recomendação. Não adianta você se matricular numa escola e ter lá um monte de gente falando bem de você, quando, na verdade, aquilo tudo não passa de balela. O seu estilo de vida deve ser a sua própria carta de recomendação. O que eu faço, então, com tudo isso? Primeiro, abra o coração para quem quer o seu bem em Cristo. Gente, não feche o seu coração para quem quer o seu bem. Para um líder que te ama, para um irmão em Cristo que te ama, para uma pessoa da sua família. Não feche o coração para quem te ama. Porque quem ama, leais são as feridas do que ama, como diria o Provérbios. Segundo, abra mão de qualquer associação que Deus não aprova. Está namorando um incrédulo? Larga isso, gente. Está
cheio de chamego para cima de um incrédulo, se deixando enredar por um relacionamento de julgo desigual, deixa isso para lá, não continua seguindo nisso aí, gente. Larga esse troço para lá. E terceiro, e não só isso, né? Tá fazendo aqueles amigos na faculdade, no trabalho, que a única coisa que eles fazem é te chamar para barzinho, happy hour, fazer viagem de fim de semana junto, onde vai rolar um monte de maluquice. Joga isso de lado, sabe? Vai arrumar amizade com outras pessoas da igreja. E terceiro, impeça o cinismo e a falta de esperança de crescer em seu coração. Não perca a sua esperança, a sua fé, a sua confiança de que Deus pode mudar as pessoas. Não pense que não há mais jeito para quem está do seu lado e às vezes não está prestando muita atenção de estar pisando. Você pode ser um instrumento de Deus para que essa pessoa passe a olhar para onde ela está indo. Você pode ser um instrumento de Deus para orar por essa pessoa e às vezes para confrontar essa pessoa diretamente, por meio da honestidade, falar a verdade e ver um irmão sendo ganho para Cristo. Durante o meu período no seminário, eu tive uma situação, foi curiosa. Havia um professor, eu não sei se ele foi, eu imagino que ele tenha sido professor do pastor aqui. Esse professor, ele era meio falastrão, né? Meio falastrão, assim, meio tal, desbocado num bom sentido, engraçado, assim. A esposa dele, coitada, ele era bem doidão, assim, e ele falava umas coisas na sala de aula que a gente ficava meio assim, né? Sabe? Um negócio, não, sabe aquela coisa, eu faria diferente? E aí eu ouvi os alunos mais velhos, os alunos veteranos, que eram alunos dele em algumas matérias, falando, você fala, aquele cara lá e tal, não sei o quê. E eu comecei a me endurecer com ele, e aí ele se tornou meu professor. E quando ele se tornou meu professor, eu tinha uma resistência muito grande a ele, até que um dia eu fui no escritório dele conversar, falar sobre essas questões, abri meu coração com ele, e ele virou para mim e falou assim, Felipe, vamos parar de conversa fiada aqui. Quem foi que te envenenou contra mim? Aí eu parei e pensei, eu fiquei assim, tipo, quem foi que me envenenou? Ele não queria o nome, ele queria saber a circunstância e tudo mais. Eu falei assim, eu acho que eu tenho dado ouvido a pessoas que, de fato, eu tenho dado ouvido a pessoas que estudaram com você e que não gostam muito da sua aula, e de fato eu acho que isso me envenenou contra você. Ele falou assim, é porque geralmente é assim, quando você não tem nada contra uma pessoa, quando você às vezes nem conhece a pessoa, mas por outras pessoas você começa a ser envenenado e você adquirir essa resistência e tudo mais. E aí ele começou a falar comigo de maneira muito honesta sobre como aquilo era prejudicial na vida cristã e como aquilo era prejudicial no ministério. Tem uma tirazinha dessas de WhatsApp que um amigo me mandou que diz assim, é por isso que as irmãs do ciclo de oração falam mal de você. Contamina, gente, envenena. Não deixe que outras pessoas te envenenem contra ninguém. Não deixe que o seu próprio coração te envenene contra ninguém. E não deixe que o cinismo te envenene contra ninguém. Saiba que viva a vida que você tem que viver diante de Deus. Se relacione com as pessoas que você tem que se relacionar diante de Deus. E seja honesto com todo mundo. Porque esse é o caminho para uma vida aprovada diante de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos mais uma vez por essa palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a lidar com tudo isso, ó Deus. E essas aplicações aqui se tornem reais em nossas vidas e que o Senhor nos conduza para casa e amanhã nós possamos voltar aqui para dar continuidade a esses estudos. Em nome de Jesus, amém.